Olá pessoal, eu sou Emanuele Olímpio, sou fonoaudióloga do município de Camaragibe. Para quem não me conhece, trabalho no NASF-AB do Território 3. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês uma coisa super legal. Por conta dessa história do Covid, todo mundo está em casa, então pode surgir algumas dúvidas dos pais ou dos familiares a respeito da fala das crianças, dessa linguagem. Então hoje eu estou aqui para fazer essa conversa com vocês a respeito do que acontece na fala das crianças, ok? O período de aquisição de linguagem nada mais é do que uma fase em que as crianças, todas elas, passam para poder aprender a falar. Então, eu estou fazendo assim com a mão porque geralmente nesse período existem 5 fases. Cada uma dessas fases a gente dá mais ou menos 1 ano de idade para cada uma. Então, por isso que eu vou falar o que é que acontece em cada uma dessas fases para você ficar ligado aí em casa com seu bebê, tá certo? A primeira fase de todas é o balbucio. O que é que acontece? Até mais ou menos 1 ano de idade, as crianças elas emitem alguns sons, dá. Às vezes coincide de falar mamã, papai, e você achar que eles estão falando mamãe ou papai, e na verdade ainda não é. Nesse momento, as crianças estão descobrindo que elas podem emitir sons, mas é a partir daí que elas sabem que elas podem falar, quando a gente começa a interpretar. Ah, falou papai, falou mamãe, aí a gente já começa a entender que é assim, dando a oportunidade delas emitirem som, que elas vão pular para a próxima fase. Mais ou menos 2 anos, as crianças já descobriram que elas podem emitir som, então elas já começam a falar as primeiras palavrinhas com sentido. Mamãe, papai, embora não tão bem articulado, mas elas pedem água, elas dão muita entonação nas palavras. Então, com mais ou menos 2 anos, elas vão apontar, elas vão falar as palavras, fazer perguntas, vão negar as coisas, certo? Então, preste atenção nisso daí. A fase 3, mais ou menos 3 anos, as crianças já começam a prestar atenção que se elas juntam uma palavra na outra, elas já começam a formar pequenas frases e elas já começam a dar sentido no que estão falando. Então, mamãe vem, papai bora, titia quero. Com mais ou menos 3 anos, a gente espera que as crianças estejam assim. E o que é que acontece de legal nessa fase? É que as crianças começam a prestar muita atenção em tudo que está acontecendo ao redor. Elas aprendem muito com quem está junto delas. Como elas não estão indo para a escola, é importante que quem esteja em casa com a criança sirva de espelho para ela, sirva de exemplo, para que ela preste atenção nessa fala e consiga reproduzir também. Fase 4. Com mais ou menos 4 anos, as crianças já são capazes de inventar pequenas histórias, de também contar pequenas histórias que aconteceram. Elas já entendem regras também de jogos simples. Então é super importante que nessa fase ela receba muitos estímulos para isso. Ela tenha a oferta dela muitos jogos, ela tenha pessoas que possam conversar para que ela possa também falar e ser ouvida, ok? Fase 5. Com mais ou menos 5 anos, a gente espera que tenha terminado o período de aquisição de linguagem, porque é a fase que a criança fala com mais clareza. Elas falam bem melhor, obviamente, do que as outras fases, mas ainda uma palavra ou outra fica errada. E nessa fase é importante que se procure uma ajuda, porque se a criança ainda fala errado, a gente tem que entender o porquê dessa fala errada, certo? É nessa fase também que muitas vezes acontece aquela troca de R por L, que também o pessoal chama de a síndrome do cebolinha, como bulaco e balata, para dizer barato e buraco. Para fechar com chave de ouro, com 6 anos de idade, as crianças apresentam uma gagueira que a gente chama de fisiológica, é uma gagueira normal. Elas vão gaguejar na hora de falar realmente. E isso acontece com toda criança que passa pelo período de aquisição de linguagem, seja com menos idade ou com mais um pouquinho, mas elas sempre vão passar por isso. E o que é que você tem que fazer? Você tem que deixar ela falar. É normal que aconteça isso. Todo mundo passou por isso. Só que você não pode pedir para ela parar, falar devagar, respirar. Não é bem assim, porque a gente vai acabar causando ansiedade na criança. E ela vai ficar muito preocupada com essa fala. E aí sim ela pode desenvolver uma gagueira de verdade. E aí tem que procurar a ajuda do fono realmente, mas eu vou estar aqui para te ajudar. Beleza? Lembrando que meninos são diferentes de meninas. Às vezes a gente compara, então é importante não comparar. Não compare uma criança com a outra, não compare meninos com meninas, não compare as idades. Deixa a criança fluir. Agora brinquem mais com seus filhos, porque brincar é diferente do brinquedo. Às vezes a gente dá o brinquedo e a gente acha que a criança vai brincar com aquilo e ela de repente se interessa por uma coisa que nem é brinquedo, uma caneta ou uma caixinha de fósforo. Então brincar é soltar a imaginação, é deixar fluir. É brincar de várias coisas, então solta a imaginação, aproveite mais esse momento do Covid-19 em isolamento para ficar com seu filho, ficar em casa, ok? Beijão, muito obrigada!